Eu acho que tem alguns assuntos que eles são... Tem algumas palavras, né? E alguns assuntos que eles são polissêmicos. O que é polissêmico? Às vezes uma mesma palavra ou o mesmo conceito, dependendo de onde você esteja usando, com quem você esteja falando, né? Circunstância, ambiente, ele vai ter um significado, né? Poli, né? Muito sêmico de semântica, né? De significado. O propósito, eu acho que é uma dessas palavras que ela acaba sendo polissêmica. Então, dependendo de onde você esteja, né? Às vezes você está num ambiente empresarial, aí você tem que falar do propósito da empresa, que nem uma pessoa, né? A empresa é uma entidade jurídica de tipo contratual, né? Sei lá. Aí você pode estar num ambiente de família, onde você está falando propósito, sei lá. Você pode estar num ambiente de coaching, então, ou você pode estar num ambiente, que eu acho que é o lugar onde esse assunto talvez ele chegue no máximo do significado dele, que é no ambiente de religião. Curiosamente, se você buscar nas escrituras, a palavra propósito, ela não aparece. A palavra propósito é uma palavra, a palavra é muito moderna, né? Então, sempre que a gente ouve alguém falar propósito, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu propósito? Vem um pouco no esteio daquele livro ou da publicação. Foi quando se popularizou, né? O Find Your Why, né? Encontre o seu porquê. Então, houve uma popularização a partir de um TED Talk, no final das contas, do Simon Sinek, dessa palavra, né, no nosso tempo, ainda que ela já venha sendo utilizada há muito tempo, né, há muitos anos. Mas o propósito, veja, ele tinha o propósito tinha outras palavras que se referiam ao propósito, por exemplo, o Viktor Frankl fala de sentido, por exemplo, né, sede de sentido, ou falta de sentido, ausência de sentido, né, às vezes nas escrituras, quando a gente ouve falar de coração, às vezes coração é o que hoje a gente entende como propósito, né? Uma coisa que arde no teu coração, né? Ou então missão também, é uma palavra que aparece nas escrituras, né? Todo final de missa é ite missa est, né? Quer dizer, ide em missão, né? Em latim, pelo menos, né? Ide em missão, como que eles, olha, esse é o teu propósito, você tem que seguir fazendo coisas depois que você sai daqui. Então, a palavra propósito, ela pode ser ou muito esvaziada, se a gente levar só para uma dinâmica de desejos ou interesses do dia a dia, né? Ou ela pode encontrar um sentido máximo se a gente volta para uma tradição entendendo uma coisa. O ser humano, ele foi tudo foi criado para algo, né? Isso é tão velho quanto isso é tão velho quanto o velho Aristóteles, que falava que tudo quanto existe por 4 causas. Sem querer ficar dando aulinha aqui, virar palestrinha, mas a gente está no podcast, né? Tudo que existe por 4 causas. Então, tem uma causa que é a causa formal, ou seja, é o conjunto de possibilidades da coisa. Tem a causa material, ou seja, do que a coisa é feita. Então, Elton, Everton, Ítalo somos feitos de carne e osso, né? Essa é a nossa causa material, carne e osso, né? Matéria orgânica. A gente tem uma forma, causa formal, que é a forma de ser humano. Nós não temos asas, não podemos voar, portanto, né? Então, a gente temos 2 olhos, temos só 2 mãos e não 8, como as... aranhas, por exemplo, tem 8 patas, né? A gente tem 4 patas, né? Sendo que 2 a gente usa com mais. Pronto. Então, e tem a causa eficiente, ou seja, fomos feitos por alguém, e o ponto é, temos a causa final. Fomos feitos para uma finalidade. Tudo, né? Esse computador ele foi feito com uma finalidade. Foi feito com a finalidade de, sei lá, reunir um monte de softwares aqui dentro que eu possa trabalhar. O celular é a mesma coisa do computador, mas só que é mais compacto, né? Então mais portátil, portanto. O microfone tem uma finalidade que é levar a minha voz no maior alcance, por exemplo, sendo capturada por esse fio e todos os ouvintes no barco vão ouvir, ou então um microfone que vai falar... Tudo tem uma finalidade, o ser humano tem uma finalidade. Portanto, a gente pode entender, ele tem um propósito. Não é isso? Quer dizer, qual que é o propósito do ser humano? Aí eu acho que a palavra propósito ela alcança o seu máximo de significado, de sentido, né? Então, quando pelo menos eu falo com meus alunos ou com as pessoas, na maior parte do tempo, quando eu falo de propósito, eu estou pensando no conceito aristotélico de finalidade. Qual que é a causa final desta empresa, por exemplo, da Faculdade Mar Atlântico? Então, quando eu falo que o propósito da Faculdade Mar Atlântico é ensinar a amar o mundo apaixonadamente, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa faculdade, essa empresa, ela foi criada para isso. Essa é a finalidade dela. O que a gente tem que fazer quanto ser humano, e aí é a minha visão, é descobrir qual que é o propósito, a finalidade, portanto, do ser humano. Perfeito. Né? E aí, claro, só que o problema é o seguinte, o Elton é um indivíduo humano. O Everton é um indivíduo humano, o Ítalo é um indivíduo humano. Então, a gente sempre vai ter 2 camadas quando a gente está falando de propósito, ou sentido ou finalidade. Ou seja, qual que é o propósito de realização de um ser humano, para que um ser humano foi criado, né? E para que o Ítalo foi criado. Entendi.
Então, a gente sempre tem 2 camadas que a gente vai trabalhar. A primeira camada, qual que é a finalidade ou o propósito do ser humano? Tem que ser o propósito específico, não pode ser o propósito genérico. Então, quer dizer, vamos lá, existem outros animais mamíferos, né? Então, cachorros e vacas e, sei lá, a baleia também é um mamífero, né? Existe uma finalidade da espécie, né? Que é procriar, né? Sei lá, o DNA continuar. Isso não pode ser a finalidade única do ser humano, porque isso é a finalidade de todos os animais. Então a gente tem que pensar, não entende como é que vai funcionando? A gente tem que ir subindo até conseguir descobrir o que é o específico do ser humano. O específico do ser humano, né, o que nos distingue dos outros animais, dos outros mamíferos, é a capacidade de usar inteligência e vontade, que se traduz de modo muito cotidiano num par de conceitos, que é liberdade e responsabilidade. O ser humano não é assim. A gente pode fazer escolhas, boas ou mais. Não é isso? Boas ou mais. E é isso que vai dando a tessitura de uma vida concreta, né? O destino de uma vida concreta, ele se dá mediante esse par de conceitos, liberdade e responsabilidade. Se a gente usa bem nossa liberdade e age com responsabilidade, a gente vai tendendo a ter uma vida feliz e a gente vai chegando perto de qual que é o propósito do ser humano, né? Felicidade, em latim, uma das traduções possíveis é beatitude, né? Então, uma pessoa beata é uma pessoa feliz. Não é à toa que a Igreja Católica, inclusive, ela fala que a primeira etapa, né, no processo de canonização, precisa de ser santo, ser declarado santo, a gente o declara anti-beato. Exato. Olha que loucura. Então você vê que o que eu estou falando aqui pelo ângulo da filosofia, com um passo para o lado eu chego na religião, né? Quer dizer, a finalidade da vida humana, seja do indivíduo, né, ou para CPF, ou para um ser humano mesmo, é ir para o céu, né? Passar a eternidade lá de Deus. Então essa é a finalidade do ser humano como um todo. E a finalidade do indivíduo é buscar na sua vida concreta o jogo de liberdade e responsabilidade em cada circunstância concreta que faça com que ele alcance aquilo mesmo para o qual ele foi criado, né? Então acho que só dentro deste contexto a palavra propósito ganha sentido. Se a gente não consegue visualizar a ultimidade, né? Ou seja, a finalidade última do ser humano, tudo vira, acho que... Eu não posso falar a palavra que vira, porque esse aqui, no final de contas, é um podcast digno, né? Decente, católico e tal. Mas vira, sei lá, uma coisa autorreferencial, circunstancial que vai mudar. Que é a dificuldade que eu acho que o pessoal tem. Qual que é o meu propósito? Esse trabalho, sei lá, casar ou entrar para o mosteiro. Olha, isso não tem a ver com propósito, meu filho. Isso tem a ver... Geralmente, quando eu vejo essa dúvida, ela sempre está ancorada em coisas passageiras. Eu acho que é isso. Nunca olha para o ser humano enquanto ser humano, né? Está olhando para o que eu tenho que fazer agora, no tempo. E reduz o propósito a isso. Mas estava falando hoje com o motorista, né, Paulo. Conheci ele hoje, Paulo Henrique. Então ele estava falando comigo que, médico, eu sou médico e tal. E aí ele falou assim, porra, mas olha, aí virou para trás assim, sério, olha, só me desculpa, com todo respeito, mas uma pessoa de classe média baixa não pode ser médico. Para ser médico tem que ter dinheiro, né? Eu falei, eu concordo, porque eu mesmo que estudei numa faculdade pública, eu não paguei a mensalidade, mas alguém teve que me sustentar por 6 anos. Quer dizer, nem toda família consegue sustentar um barbado depois dos 18 anos por mais 6 anos. Quer dizer, meu pai e minha mãe precisaram me sustentar até os 23, 24 para poder estudar, fazer uma medicina decente, né? Então ele tem razão. Ele tem razão em que sentido? No sentido de que, olha, imagina se um sujeito que vem de uma família muito pobre, o propósito da minha vida é ser médico, mas às vezes a circunstância concreta dele simplesmente não permite que ele seja médico. E para ele ser médico, ele vai ter que machucar tanto as relações no entorno dele, que talvez seja só obsessão, implicância e doideira mesmo, entende? Olha, talvez a médica é a segunda geração, né? Faz concurso público e cria um ambiente para que teu filho possa ser médico, tua filha possa ser médico caso ele queira. Tem outras coisas simples, tem coisas que eu não posso ser, por exemplo. Imagina só se eu... Porra, a gente se cumprimentou aqui, né? Em pé. Nenhum de nós 3 aqui é alto pra caramba, né? Concorda? A gente tem uma estatura média, né? É ou não? Não, meu propósito é ser... Porra, jogador da NBA, esquece. Eu nasci pra jogar basquetebol. Fala, pô, bichão, se enxerga, né? Tu tem 1,70m, né? 1,76m, 1,75m, 1,78m. Não vai ser, né? Com todo... Desculpa aí, né? Quanto antes descobrir isso, melhor, né? Pô, tu não tem 2 metros? Não. Tu não vai ser jogador da NBA, cara. É simples, não é isso? Então, o propósito pessoal
ele tem que ser uma articulação entre liberdade e responsabilidade que te ajude a chegar mais perto do propósito geral do ser humano, que é ser beato. Né? É justamente a inteligência e a vontade que dão conta de fazer com que a gente consiga articular liberdade e responsabilidade no caso concreto, não no caso abstrato. Né? Abstratamente, padre. Concretamente, arrimo de família. Pô, bichão, tu tem um monte de irmã e mãe viúva para tocar. Esquece. Saber se inserir na Isso realidade, né? Isso é para outro. A realidade, às vezes, ela mostra de A fato realidade qual é o seu maravilhosa, propósito, né? Porque às vezes, ou você ama a realidade que foi Deus quem criou, ou você odeia a realidade que foi Deus quem criou. E aí, se você odeia a realidade, você ama o quê? A tua cabeça, a criação da tua cabeça. No fundo, você está ecoando aquela rebeldia lá do Éden. Sereis como deuses. É isso que eu quero. Pô, bicho, é que Deus é um só, né? Então, amar a realidade que foi criada por Deus é um ato primeiro da sabedoria, porra. Né? Sabedoria humilde. Você não nasce de forma aleatória num tempo, numa família, num estado, numa condição específica, né? Pois é. Não, né? Tu Rodou nasceu a roleta, brasileiro. Exatamente. Então, é aqui que se dá a história da minha vida. Do meu quem. Né? Concreto. O Ítalo nasceu em 26 de junho de 1985, no Engenho Novo, morou em Vila Isabel até, sei lá, 16, 17 anos, naquela família, filho de Cláudio e Fátima, irmão de Mila. Essa é a minha história, não outra. Né? Então, eu tenho um conjunto de possibilidades, eu tenho um conjunto de circunstâncias que faz com que eu vá usar a liberdade e a responsabilidade de um modo que é mais adequado. Eu podia querer perverter tudo, inventar uma realidade. Não me parece sensato. Então não existe circunstância nenhuma na vida que impeça o indivíduo de chegar ao propósito universal dele, podemos dizer, né? Porra, aí sim, é isso aí que eu acredito profundamente convencido. Mas não estou convencido teoricamente, convencido na prática. Você vê, a gente falou do Viktor Frankl, né? Que é um caso que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, né? Do psiquiatra que foi para o campo de concentração. Falou, pô, bicho, tem circunstância mais terrível do que... Não sei, deve ter, mas difícil imaginar, né? Sei lá, eu acho que top 3 circunstâncias mais bizarras que um ser humano pode se meter. Campo de concentração da Alemanha nazista tá lá certamente no top 3, né? Se não for top 1, cara, tá lá em cima. E ele, não só ele, né? Mas a gente sabe o Maximiliano Kolbe, a bailarina de Auschwitz. Uma galera falou, olha, aqui é muito ruim, mas é que é o seguinte, essa é a minha circunstância. Tô dizendo que justifica. Essa é outra história, né? E também dá até pra considerar que pra uns é mais difícil do que pra outros, talvez, não sei. Porque, sem dúvida, acho que né? sim. Mas porque essas coisas também, Everton, acho que não se improvisam, né? Uhum. Ou você tem uma vida devota, que é outro conceito importante pra gente, sobretudo nesse nosso contexto aqui. A vida devota é isso. O que é a devoção? A devoção é um conjunto de coisas que você faz que preparam teu coração e teu olho. Né? Se eu sou devoto, ou seja, se eu estou devotado à realidade, estou devotado à criação, estou devotado ao Criador, através de um conjunto de práticas diárias, independente da realidade, eu estou conseguindo ver o fundamento mesmo da estrutura do real, que é Deus, porra. Seja num campo florido com os meus filhinhos ali saudáveis, seja debaixo de concreto cinza com cheiro de podre, carne de gente putrefeita, né? Olha, claro, objetivamente, teoricamente, o campo florido com filhos saudáveis é muito mais gostoso do que concreto e cheiro de carne humana apodrecendo, óbvio. Mas se eu estou nesta realidade da carne humana podre e não do campo florido, essa é a minha realidade e não a outra. Portanto, é aqui que eu tenho que ser beato e não lá.